Para você abrir sua Bíblia, em Mateus capítulo 26, a partir do verso 26 também. Mateus 26, 26. Lembrando que nós estamos fazendo a nossa exposição no Evangelho de Mateus e é muito importante que a gente faça essa exposição. Eu acho que esse é o melhor formato de pregação que existe, a pregação expositiva. Quando a gente pega um livro da Bíblia e vai expondo ele de cabo a rabo, do versículo 1 até capítulo 1. Até o final. Então, como os irmãos sabem, eu sei que os irmãos sabem, Mateus tem só 28 capítulos, então a gente está chegando já nos finalmente. E a gente já percebeu isso há algumas semanas. 2 semanas atrás eu preguei aqui sobre o preparo da crucificação de Jesus, para a sua morte, traição. Então nós entramos nos últimos dias de vida de Jesus. Semana passada, certamente, o pastor Luiz comentou a respeito da última ceia, Judas sendo indicado como traidor. Mas agora nós entramos numa outra parte aqui da história. A gente vai ver como foi instituído a ceia de fato, para nós enquanto cristãos. Então, vamos ver. Versículo 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu aos judeus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que dessa hora em diante nunca mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, mais um tempo de estudo bíblico, onde a gente pode dizer coisas a respeito da tua palavra, onde nós podemos ler a tua palavra e aplicá-la em nossas vidas, que não seja apenas um esforço intelectual nosso, que não seja apenas um entendimento apenas da tua palavra, mas que seja algo vivo no nosso dia a dia, que seja algo que nós consigamos fazer todos os dias no nosso dia a dia. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como a gente percebeu aqui, a passagem está nos falando a respeito da ceia. Jesus Cristo estava na ceia ali com os seus discípulos, falando para eles ali algumas coisas, e é um texto bem, até que curto da palavra de Deus. E eu queria que a gente pensasse nessa noite juntos a respeito da importância da ceia. O quanto a ceia é uma situação importante para os cristãos, e ao mesmo tempo, o quanto nós muitas vezes priorizamos coisas erradas na ceia. Nós às vezes tratamos a ceia de uma maneira muito diferente do que a palavra de Deus estabelece. Então, nós já percebemos aqui no versículo 26. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. O primeiro elemento é dado. E Jesus está ali bastante dividindo, partindo ao meio, deu a eles o pão, dizendo que aquele é o meu corpo. E aí a gente entra em algumas discussões em relação a isso, Não sei quantos de vocês já foram de doutrina católica, já fizeram parte de alguma percepção do catolicismo, Mas os católicos, eles tendem a interpretar esse texto de maneira literal. Eles acreditam que quando você participa da primeira comunhão, da ceia, comendo a hóstia, você está literalmente comendo o corpo de Cristo. E por isso você não pode mastigar a hóstia, tem que engolir. Já pude provar, a hóstia é um pãozinho bem fininho. O padre só coloca na sua boca assim, já derrete sozinho assim, É bem esquisito. Tem gosto de nada, Eles acreditam que o pão representa, nesse sentido, literalmente o corpo de Cristo. Nós temos outros irmãos de uma outra vertente que acreditam que o pão e o vinho, a gente vai falar mais do vinho, mas eles acreditam que o pão em si, ele é só um pão mesmo. Mas quando você ingere aquele pão, ele se transforma no corpo de Cristo. Ele vira o corpo de Cristo enquanto está no seu corpo. Essa é a percepção de alguns irmãos, até evangélicos mesmo. Alguns outros irmãos, por exemplo, os irmãos presbiterianos, eles acreditam que no momento da ceia há uma presença espiritual de Jesus na ceia. Então, quando nós participamos da ceia, quando você está ali junto com os seus irmãos participando da ceia, há uma presença espiritual de Jesus ali participando conosco junto da ceia. Nós, batistas, também não entendemos
dessa forma. O que a Bíblia parece mostrar é isso que Jesus disse. Quando a gente vê lá Coríntios, quando a gente vê os outros evangelhos, Jesus disse fazer em memória dele. Então, para nós, a ceia ela é um memorial. É um tempo onde nós, em comunhão uns com os outros, isso é importante, vou falar um pouco mais para frente, onde nós, enquanto irmãos em Cristo, enquanto membros do mesmo corpo em Cristo, nós lembramos daquilo que Jesus fez. Os elementos da ceia em si, eles não contêm nenhum tipo de mágica, nenhum tipo de misticismo que nos faça ser mais ou menos espirituais, mais ou menos santos, ou mais ou menos filhos de Deus. Na verdade, o propósito pelos quais eles são colocados à mesa e nós participamos é de nos fazer relembrar. Todas as vezes que a gente participa da ceia juntos, é lembrar sempre que houve um sacrifício por nós. É lembrar que houve uma morte pela nossa vida. Houve alguém que se sacrificou e se entregou para que nós pudéssemos então hoje desfrutar de uma vida sem culpa pelo pecado. Isso é muito importante, irmãos. Eu não quero dizer que a ceia não é importante, ela diz algo que é importante, mas nós não podemos tratar de uma forma que a Bíblia não nos mostra. A Bíblia nos indica que a ceia é um memorial, uma forma da gente relembrar aquilo que aconteceu. Assim como muitos dos rituais que nós temos na igreja, né, o batismo e tudo mais, não são coisas que salvam em si, mas elas são importantes porque são ordens, são comandos que Jesus nos deu aqui. Os católicos têm muito disso, né? A bisavó da Elisandra faleceu tem uns um mês e meio, né? E a pressa de todos ali era que ela recebesse a extrema-unção, né? Que os católicos têm, que só um padre pode conferir a extrema-unção, porque se ela não recebe aquilo, ela não é salva. E aí depois da extrema-unção, ela tem que comer a hóstia e tomar o vinho, porque senão ela não vai para o céu. Ela tem que participar da comunhão, ela não pode. Isso procede das Escrituras? Certamente que não. Nós entendemos que os elementos da ceia eles não são objetos de salvação, mas eles fazem parte daquilo que nós entendemos como memorial, o sacrifício de Cristo. Quando você come o pão, quando você toma o suco de uva, né, no caso nós, evangélicos, a gente não toma vinho, né, no culto a gente toma o suco de uva, mas sempre que você participa da ceia, procure lembrar disso. Procure, tem igreja que faz, tem algumas igrejas mais criativas, que eu já vi ceia com hambúrguer e Coca-Cola, né? De jovens e tudo mais, né? Sim, não vejo grandes problemas, né? Desde que seja seguida aquela máxima de que é feito em memória de Cristo. Se o propósito da ceia, de fato, está sendo cumprido, que é relembrar o sacrifício de Cristo, fazer as pessoas refletirem sobre a importância daquilo que está sendo feito, eu acho esquisito, mas eu não acho que é pecado, né? Eu acho que é estranho só. Mas são outras percepções, né? A gente prefere seguir mais ou menos aquilo que a Bíblia nos estabelece, né? E é importante, quando a gente pensa em questão de corpo, porque quando Jesus coloca aqui a palavra corpo, ele se refere sim ao seu corpo enquanto matéria, enquanto algo físico, como todos nós temos, mas ele também está se referindo aqui também, de um jeito a pensar, que a gente vai seguir aqui, né? Essa preocupação com o corpo enquanto igreja. Né? Quando a gente fala que a igreja é o corpo de Cristo, nós falamos que ela é a noiva de Cristo. Nós fazemos parte desse corpo. Para que nós fôssemos corpo hoje, o corpo de Cristo físico teve que ser sacrificado. E é isso que ele está introduzindo aqui. Vou dar sequência para a gente poder fechar melhor esses cantos, né? Versículo 27. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado a favor de muitos, para a remissão de pecados. Ou seja, mais um elemento da ceia que Jesus está indicando, que não é o vinho ou o suco em si, que faz as pessoas estarem mais próximas dele, ou que faz as pessoas serem mais santas. Na verdade, o próprio vinho, o suco, tem uma conotação de fazer você lembrar o sangue de Cristo, o sangue valioso de Cristo. A gente viu nas 2 semanas atrás, quando eu falei a respeito da traição de Jesus Cristo, né, quando Judas negocia ali com os líderes religiosos, por que valor ele vai vender Jesus Cristo, e a gente percebe no texto que Judas vendeu Jesus por um preço, por 5 centavos praticamente, por um preço barato. Mas por mais que tenha sido vendido a um preço barato, foi um preço muito caro que ele pagou na cruz por nós, derramando o seu sangue. E até a figura do sangue para nós é importante como cristãos. Se a gente lembrar
na Páscoa ali dos judeus, lá no livro de Êxodo, quando os egípcios sofrem com todas as 9 pragas, e aí Deus anuncia uma 10ª praga, essa mais mortal que todas as outras, e o povo de Deus é instruído a pegar o seu melhor cordeiro e cobrir com o barro da sua casa com o sangue desse cordeiro. E nesse momento, quando o anjo da morte passasse pela sua porta e visse o sangue do cordeiro, ele se desviaria. Da mesma forma, é o sangue de Cristo conosco. O sangue de Cristo é o que nos lava. O sangue de Cristo em nós é o que impede que esse mal se aproxime. Essa ira venha até nós, essa condenação venha até nós. A ira de Deus, a condenação de Deus, ela se aproxima de nós. E quando nós estamos lavados pelo sangue, assim como aquela porta, a ira de Deus sai de perto de nós, porque o preço foi pago. Isso é importante. O preço alto, o preço de sangue. E a ceia nunca deve se tornar apenas uma formalidade, como também acontece muitas vezes. Tem que fazer a ceia porque sim. Porque a gente é crente, a gente faz isso mesmo, é ceia. Todo mês é ceia. Ok, correto. Mas não é uma atividade comum. Não é uma lembrança comum. Simplesmente a lembrança do evento mais importante da história da humanidade, que é a morte e a ressurreição de Cristo. O sacrifício de Cristo. Foi a coisa mais importante que aconteceu no mundo todo. Fala qualquer história que você pensar aí, o descobrimento da América, sei lá, a criação do Big Bang, não sei, qualquer coisa que você fala que foi muito impactante no mundo, nada foi mais importante na história da humanidade do que a morte e a ressurreição de Cristo por nós. Se nós estamos aqui hoje, é porque houve esse sacrifício. E nós esquecemos disso muitas vezes. Nós tratamos a morte e a ressurreição de Cristo como assuntos banais. Afinal, somos cristãos, a gente fala disso o tempo todo. Jesus veio, morreu, ressuscitou, como se fosse a coisa mais simples do mundo. E não é. Certamente não é. Nós temos que sempre conversar desses assuntos, quando lembrados, quando a gente está falando deles especificamente, precisamos olhar para esses assuntos com a seriedade que eles merecem. De todas, eu até acabei fazendo uma postagem disso no meu Instagram, eu gosto de ficar postando as coisas lá dentro. De todas as atividades pastorais, que o pessoal vai pregar, não sei o que e tal, a que eu mais gosto de fazer, a que eu acho mais legal, assim, que eu acho mais nobre e emocionante de estar realizando, é a celebração da ceia. Pode ser uma questão de experiência pessoal minha, pode ser uma questão assim, mas sempre me faz, eu sei que não é memorial, eu sei que não é nada de espiritual em si, na ceia, mas sempre me faz lembrar disso. Nós, como filhos de Deus, como servos de Jesus Cristo, só estamos aqui hoje com essa liberdade, podendo ter acesso ao Pai, porque houve um sacrifício, houve uma morte, houve um cordeiro inocente que foi sacrificado por um bando de pecadores da pior espécie, como nós somos. Se nós pudéssemos alcançar a Deus pelas nossas próprias forças, nós jamais conseguiríamos. Sem o cordeiro perfeito, não haveria sacrifício perfeito, não haveria remissão de pecados perfeita, como acontece aqui. Ele mesmo coloca no final do 28. O sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Só com o sangue de Jesus é que nós podemos ser de fato remidos dos nossos pecados. Só Ele pode nos justificar, nos tornar justos aos olhos de Deus. Falei disso com o jovem que teve aí, o último que teve, né? Mas eu vou falar de novo, porque os irmãos alguns não estavam, né? Mas eu não sei, eu um pouco triste dizer isso, está gravando, né? Posso passar um pouco de vergonha aqui. Mas eu nunca li As Crônicas de Nárnia, olha só. Nunca li. Todo mundo fala que é maravilhoso. Na verdade, olha lá, meu pastor já ficou decepcionado. Eu nunca li nada do tal do C.S. Lewis. Nada. Nunca li nada, cara. Não sei nada. Não sei. Só sei que ele era livro Tolkien, que é o escritor dos Senhor dos Anéis. É isso que eu sei sobre Lewis. E eu sei que ele escreveu muitos livros cristãos e tal, mas eu nunca consegui parar para ler. Dito tudo isso, o único contato que eu tenho com As Crônicas de Nárnia é através do filme. Muito mais fácil, sei lá. E no filme, não sei como vocês já viram, o filme é até legal ali, o livro deve ser melhor, mas o filme é bom também. No filme, são 4 irmãos, e de repente entram num guarda-roupa ali, eles são adotados por uns idosos ali, seus pais estão na guerra e tudo mais, eles acabam entrando no guarda-roupa, e nesse guarda-roupa tem um mundo mágico, um mundo fantástico ali, fora da realidade, um negócio assim muito louco, e eles têm que contar com várias criaturas, várias coisas diferentes, é um outro mundo, né? E nesse mundo, Deus é representado por um leão, tal do asno, né? Ele que representa Deus ali.
Ele aparece de vez em quando. Volta e meia ele aparece, fala com um, fala com o outro, e é isso. Só que um dos irmãos, um desses 4 meninos, o Edmundo, ele acaba atraindo os próprios irmãos, entregando eles para a feiticeira Danca lá e tudo mais. Só que no decorrer da história, tudo acontece e tal, não sei o quê. Muita coisa acontece. O Edmundo ele se volta para o lado bom, pede perdão para os irmãos aceitam, o Aslan o perdoa, rola uma batalha frenética ali entre as forças do mal, o bem, claro que vence. E no final, cada um dos irmãos recebe um título, né? A palavra certa, um epíteto. Epíteto é aquele nome que vem depois, sei lá, Alexandre, o Grande. Né? Essa qualidade que vem depois, né? Se chama epíteto. Por exemplo, teve um homem na história da igreja chamado Marcião. Ele ficou conhecido como Marcião, o herege. Olha que coisa triste, né? Estou lembrando assim. E cada um dos jovens recebe um epíteto. Pedro é o grandioso. Susana, não lembro agora. A outra menina, não lembro também. Susana é gentil. A gentil. Aí a Lúcia não sei o que lá. Não sei, ela recebe o nome também. E o Edmundo recebe Edmundo, justo. E aí você que não é crente, na época não era, né? Eu falei, então como é que esse cara é justo? Se ele foi que traiu os irmãos, como é que ele é o justo na história? E aí quando você se converte, você entende esse texto aqui e vários outros da Bíblia que indicam essa questão, mostra que a justificação não é fruto de você mesmo. O Edmundo é que nem nós. Ele não se tornou justo pelas suas próprias atitudes, porque ele mesmo só fazia coisa errada, ele só fazia coisa errada. Mas ele se tornou justo pela ação do Aslan, né? Do leão. E nós nos tornamos justos pela ação de Cristo. Nós somos justificados diante de Deus nesse sentido. Não pelas nossas forças, mas porque houve alguém que fez um esforço maior, um sacrifício maior, para que nós então nos aproximemos de Deus com a consciência limpa, de que somos justificados, de que os nossos pecados, por mais que eles tenham sim gravidade, eles têm consequência, mas nós não pagamos mais o preço da condenação por esses pecados, porque esse preço já foi pago. Isso que esse texto mostra para nós de forma maravilhosa. E ele continua aqui dizendo, né? E digo a vocês que dessa hora em diante nunca mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Então, Jesus, ele, além de dar para nós a direção a respeito de como deve ser a ceia, de qual a importância dos elementos da ceia, ele também nos dá uma pista a respeito dos seus planos futuros. Ele nos diz aqui: Jesus nunca mais vai tomar vinho, ou nunca mais vai tomar esse vinho mesmo, né? Enquanto não nos reunimos com ele no céu. Ou seja, deve haver uma expectativa nossa enquanto cristãos, de que enquanto nós participamos da ceia, além de estarmos celebrando um evento passado, rememorando um evento passado, que é a morte de Cristo, também deve nos fazer sentir esperança ou ansiedade positiva, claro, de um evento futuro. A ceia que nós celebramos aqui nos faz lembrar a ceia de Cristo com seus discípulos, mas ela também nos deve fazer pensar na grande ceia, no grande jantar que nós teremos com o Senhor nos céus, no tempo que Ele vai reunir todos os povos, todas as tribos, todos os seus filhos juntos para com Ele celebrar essa ceia novamente, essa grande ceia que todos nós, espero que você participe também. Eu espero estar lá também, né? Todos nós trabalhamos para isso. E é muito importante isso, né? Eu queria, até para reforçar uma questão aqui, queria ver com os irmãos em 1 Coríntios, capítulo 11, que é outro texto também que é muito usado para falar a respeito da ceia, né? É um texto muito bacana da gente estar pensando também. 1 Coríntios 11, capítulo aos Coríntios. Deixa eu ver aqui os versículos. Aqui, ó. O 17. Não, a partir do 11, a partir do versículo. Vou colocar do 20, né? Que diz assim: 11 e 20. Quando foi se reúne no mesmo lugar, não é
a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Quando um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm em casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus, envergonham os que nada têm? Eu posso dizer a vocês que devo elogiá-los? Nisso, certamente, não posso elogiar. Porque eu recebi do Senhor, eu também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado a vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, assim como do pão e beba do cálice. Até essa é uma das passagens talvez mais mal interpretadas de toda a Bíblia. Paulo está dizendo aqui a respeito da ceia. Paulo está aplicando isso que Jesus falou em Mateus, ele está aplicando a realidade da igreja em Corinto. Isso é importante também. Os textos bíblicos, alguns textos bíblicos, eles são pregados por outros homens dentro da própria Bíblia. E é muito bom. Quando a gente quiser uma interpretação boa a respeito da ceia, nós podemos ver que Paulo já pregou a respeito disso. A gente pode usar isso como um bom exemplo. Em Coríntios aqui, Paulo coloca que você deve fazer isso em memória de mim, em memória de Deus, em memória de Jesus Cristo. Você não pode comer indignamente e você deve examinar a si mesmo. Eu até li nos versículos anteriores, até para a gente perceber qual era o problema da igreja de Corinto que Paulo está tentando combater. Os irmãos em Corinto, existia uma diversidade, uma discrepância social muito grande. Tinham irmãos que eram muito ricos e irmãos que eram muito pobres. E o que acontecia é que quando eles celebravam a ceia, os irmãos que eram mais ricos iam atacando a ceia toda, devorando tudo, fechando as suas panelinhas, né? A gente usa esse termo, panelinhas. E os irmãos mais pobres, de classes sociais mais desfavorecidas, acabavam ficando isolados. E aí Paulo escreve dizendo: vocês não têm casa para comer desse jeito? Vocês vêm para a ceia, ficam embriagados, ficam comendo que tem doido aqui, por que vocês não fazem isso na casa de vocês? E aí Paulo complementa: examinem-se a si mesmo, não comam indignamente. Qual o propósito da ceia do Senhor? Além, claro, do memorial de lembrar o sacrifício de Cristo, o sangue derramado por nós, é a comunhão. É a comunhão. Quando o texto fala que você não pode comer a ceia ou participar da ceia de maneira indigna ou indignamente, significa que você não pode participar da ceia estando em conflito com algum irmão. Você não pode deixar de tomar, você precisa resolver o seu problema e então tomar a ceia. Muitos pastores, muitas pregações por aí dizem que não, examine-se a si mesmo. Cristo fala isso, né? Só que quando ele fala a si mesmo, não é você examinar a si mesmo se você está em pecado ou não, porque você sempre vai estar. Se você se examinar e não puder tomar ceia porque está pecando, a realidade é que você não vai tomar. Porque a nossa natureza é pecaminosa, a gente não consegue deixar de pecar. Então isso não faz sentido. Quando o texto fala que você deve examinar a si mesmo antes de cear, significa que você deve examinar o seu contexto de igreja. Você não está fazendo que nem os coríntios, não? Será que você não está arrumando problemas com seus irmãos? Você está em comunhão com seus irmãos de fato? Você está participando da vida deles? Existe alguma briga, alguma discussão entre você e outro irmão que vocês não querem resolver, que vocês não querem sentar com adultos, como cristãos e solucionar? Se você toma a ceia sem resolver isso, aí sim é isso que o texto diz. Você está participando da ceia de maneira indigna, de maneira que desonra tanto o corpo quanto o sangue de Cristo. Você está fazendo do sacrifício de Cristo algo que para você não adianta de nada. É isso que você está demonstrando quando você participa da ceia sem considerar as pessoas à sua volta, sem considerar a comunhão com os seus irmãos. Isso é muito importante. Então, a gente volta aqui para o versículo 31 do capítulo 26 de Mateus, onde ele diz novamente, né? Deixa eu ver. 29, né? E digo a vocês, pessoal em diante, nunca mais beberei desse fruto, até aquele dia que beberei com vocês o vinho novo, o reino de meu Pai. A gente relembrou aqui na EBD, né? Que há um ano atrás, acho que exatamente há um ano atrás, não sei dizer, nós estávamos fazendo uma
Tem pessoas que são pré-milenista, pós-milenista, pré-tribulacionista, nome, tanta coisa. Muitas pessoas têm essas visões distintas a respeito dos tempos, né? Mas o que deve fazer o cristão se acalmar em relação a isso é saber que, independente da sua posição do Apocalipse, a sua expectativa tem que ser sempre de que você vai se encontrar com Cristo nos céus. Independente de como seja, se a igreja passa pela tribulação, se a igreja não passa, eu sei que tenho as minhas convicções em relação a isso, mas o mais importante do que essas convicções em si, é você, enquanto cristão, parar e pensar: eu quero estar com Cristo. Eu quero participar dessa grande ceia que todos os cristãos participarão. Eu quero participar disso que Jesus está dizendo. E aí eu queria até desafiar os irmãos, né? Se é que me cabe fazer algum tipo de desafio, é que a gente pense, quanto servo de Deus mesmo, será que nós temos priorizado a comunhão no sentido de, será que eu me preocupo com os meus irmãos? Eu me preocupo em quando os ânimos se acendem? Eu sou aquele que incentiva a discussão? Eu sou aquele que é um causador de tretas, né? No mundo moderno, os jovens dinâmicos falam muito isso, né? A gente não pensa muito nisso, né? Trazendo exemplos até mais práticos. Quando você sabe que é um irmão e tem algo contra o outro, por exemplo, é aí que esse texto de Mateus 26 deve ser vivo na sua vida. É quando você pensa na comunhão e você abre mão um pouco dos seus partidarismos. Poxa, mas o fulano está certo, o fulano, sei lá. Você abre mão um pouco dessa sua opinião e você para e pensa: eu priorizo o reino. Eu priorizo a comunhão dos irmãos. Será que você tem pensado nisso? Será que você é aquela pessoa que faz os outros irmãos brigarem ainda mais? Você é aquele que não se preocupa com o comunhão do corpo? Ou você é assim como Jesus tem ensinado, como o apóstolo Paulo mostra aqui nas passagens? Será que você entende que o sacrifício não foi somente por você? E da mesma forma que você foi alcançado para participar do reino de Deus, outros irmãos também foram. E se nós estamos aqui enquanto igreja, e aqui eu falo tanto nossa igreja aqui, Bolsão, de Nova República, como a igreja como um todo, todas as igrejas aí compradas pelo sangue de Cristo, será que nós somos mais especiais que os outros? Será que a salvação é algo exclusivamente meu? Será que eu sou mais santo que alguém? Será que eu sou mais especial que alguém? A resposta é que não. E por isso esse tipo de divisão, esse tipo de falta de comunhão na igreja não pode acontecer. Porque todos nós somos comprados pelo mesmo sangue. Todos nós fomos comprados pelo mesmo sangue. Todos nós somos como posso dizer, pessoas que estavam condenadas à morte e foram salvas nos últimos segundos. Tinha um professor de EBD na minha antiga igreja que eu frequentava, ele explicou um pouco como é essa questão da graça, né? A graça que nos salvou, né? Trazendo lá na analogia que ele fez, ele colocou a graça como ele explicou, né? Imagina uma sala de aula, vários alunos, né? O professor aplicando uma prova. E nessa prova, os alunos é pego rolando. Rolando nessa prova. O que seria o justo? O justo é ele pagar pelo que fez, ou ser descontado, ou zerar na prova, ou sei lá, sai fora, não sei. É o justo. É assim que tem que ser. Mas o que é a graça? A graça seria se o professor, vendo que ele fez algo de errado, ainda desse para ele a nota máxima e o recompensasse por isso. Nós somos esse aluno. Nós somos esse aluno trapaceiro, esse aluno até com esse desvio de caráter aí, né, de colar numa prova e tudo mais, e que o professor poderia ter sido justo conosco. Porque se Deus é justo, sim. Mas se nós recebêssemos somente a justiça de Deus, nós não estaríamos aqui, estaríamos condenados ao inferno. Mas acima da justiça vem a graça. E a graça faz como esse professor fez. Mesmo você pecando, mesmo você errando, o que a graça fez? Não, você te obedece. Você passou de ano. Uma coisa que acontece conosco. Nós erramos, fracassamos, caímos o tempo inteiro. Mas o preço foi pago. Por isso, eu incentivo os irmãos. Esse texto vai te trazer algumas reflexões
respeito da importância da justificação, ele traz para nós uma responsabilidade muito prática para a nossa igreja, de que nós temos que lutar pela comunhão. Nós temos que lutar por cada um dos irmãos que está aqui, e até dos que não estão. Quantos irmãos, e aqui eu não estou falando de ninguém especificamente, não estou dizendo nada pessoal, mas quantos irmãos já frequentaram esses bancos aqui e acabaram saindo? Nenhum de nós como posso dizer, a culpa não é específica de um de nós, na verdade ela é de todos nós. Nós somos irmãos em Cristo, nós somos de alguma forma responsáveis por isso também. Temos que preservar a comunhão. Quantos irmãos, quantos mais talvez não se sintam parte dessa comunhão? Quantos talvez cogitam até não participar mais das nossas atividades, estar aqui conosco? Ainda que você olhe e diga, não, Lucas, mas eu estou fazendo tudo certo. Da minha parte, eu estou fazendo tudo possível. Bem, amém. Continue assim, não se desanime com isso. Mas não se sinta confortável com isso. Nunca ache que está fazendo o suficiente. Pense que você tem sempre que aprimorar a comunhão. Olhar para os seus irmãos e pensar, por exemplo, hoje nós estamos com uma igreja um pouco vazia. Não, a gente tem mais pessoas. Qual é o nosso papel enquanto membros, enquanto irmãos? O que a gente deve fazer? Será que é criar suposições? Não veio porque... será que... Não. Poxa, tudo bem. O que aconteceu? Como é que você está? Você não veio por quê? Entendi. Poxa, caramba, tomara que o bem, tudo certo. A gente preserva a unidade. Esse texto fala um pouco disso, fala a respeito da comunhão, a respeito da preocupação que nós temos que ter com todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Pensem nisso, irmãos. Que a nossa vida enquanto cristãos não seja aquela coisa que a gente vê nos filmes, né? Que os filmes têm muito disso, né? O herói solitário, o guerreiro que luta contra um exército inteiro e sempre se dá bem. Nós não somos assim. O cristão é chamado a viver em comunidade, em grupos, em guetos, né? Teológicos, por assim dizer, né? Nós somos uma grande família. Não que nem a televisão, né? Cheia de problemas, né? Nós também temos nossos problemas, como igreja, não aqui, mas a igreja como um todo, temos nossas dificuldades, limitações, mas parem para pensar nisso. O que eu tenho feito por essa comunhão? Será que eu tenho dado honra a esse sacrifício de Cristo? Será que eu participo da ceia de forma digna? Ou será que eu sou um agente de separação? Eu sou um agente de Satanás mesmo, para que as pessoas fiquem cada vez mais longe da igreja. Pensem nisso, irmãos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por aquilo que o Senhor já fez e faz no decorrer da nossa história. Sabemos que nós somos filhos ingratos, nós somos filhos que não merecem o amor que o Senhor nos dá. Mas também sabemos que a Tua graça e o Teu amor são muito maiores que os nossos pecados. E por isso sabemos que devemos estar sempre próximos do Senhor. Nos ajude que durante essa semana nossa mente, nossos corações esteja voltado a entender qual é o nosso papel no corpo de Cristo, qual é o nosso papel nessa comunhão, o que nós podemos fazer para que a comunhão seja algo vivo, não somente na nossa igreja, mas na igreja como um todo, todas as igrejas espalhadas aí pelo Brasil, pela terra. O que nós podemos fazer, Senhor? Nos direcione, nos ajude, nos mostre qual é o caminho que devemos seguir, como nós devemos tratar nossos irmãos, como nós devemos nos comportar perante a sociedade e tudo mais. Te pedimos, Pai, te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus.